Quais os pontos falhos aí que você vê na PL? Ah, tem vários. Eu vou começar pelo mais, talvez que seja o mais óbvio deles. Quando você vai fazer uma ação, quando acontece um crime, o que diz o Código Penal? Que o domicílio do julgamento é o do réu, o que funciona muito bem para um crime que se dá presencialmente. Agora, quando se dá num crime em ambiente virtual, e aí? Então, você mora em Brasília, o criminoso faz uma ação no Maranhão, ou mascarando o seu IP no Maranhão. Como é que vai ser feito isso? Vai ser no domicílio do réu? O Marcelo, eu vou te falar, no tempo da Lava Jato, eu tive que ir umas 3 ou 4 vezes em Curitiba, porque os procuradores inventavam lá, aquela justiça mais rápida lá, e você era obrigado a ir até lá para responder. Quero, Viu? você pega agora, eu tô sendo processado no Rio de Janeiro pelo Luiz Sveiter, pelo Eduardo Cunha, mas pelo Rio de Janeiro. É um problema esse negócio do domicílio, efetivamente. Pois é. E qual que é o domicílio num crime em ambiente virtual? Isso tem que ser discutido, porque senão não adianta você fazer uma lei que depois você não tem como aplicar. Aí o É, camarada é julgado por um domicílio, não é por aqui não, é em outro lugar. E isso pode acabar gerando problema. Então, o primeiro é o domicílio. Um segundo problema grave que eu considero, você já acabou de falar que você está sendo processado, né? Então aí sai uma matéria hoje. Luiz Nassif é processado. Pronto. Daqui 2 anos, esse processo é arquivado por falta de provas ou porque você foi absolvido. Aí vai sair uma outra matéria dizendo que você foi absolvido se você tiver sorte, né, Luiz? Porque pode ser que nem saia uma outra matéria. Saia do processo, mas não saia da absolvição. O que, que acontece na guerrilha, no crime virtual? Quem está mal intencionado não vai divulgar que você foi absolvido. Vai pegar aquela mesma URL antiga e vai divulgar como se ela fosse nova. E muita gente não vai ler, não vai atrás da mais atualizada. Então, a gente tem que incluir nesse PL o direito à atualização, que é o ah, direito que pô, todo cidadão, e vou dizer não só cidadão, pessoa natural ou pessoa jurídica tem de ter sobre si as informações atualizadas em qualquer endereço eletrônico. tá. Porque aí, se tiver que você foi processado, tem que estar lá na mesma URL que você foi absolvido. É um ponto, eu acho que é mínimo, né? Porque senão você não tira a munição do Sim, delinquente. rapaz, o que eu já levei de tiro aí por coisas de 2010, 2011, aqueles lawfare aí que os caras usavam notícias falsas que eram desmentidas e ficavam para sempre lá. É um problema, efetivamente. Então, já que não. O pessoal quer aquele o direito ao esquecimento, o que você quer é o direito à atualização. Exatamente, não tem nada a ver com esquecimento. É só que tem que ter uma lei que obrigue, né, quando você tem uma notícia desatualizada, você que é a parte interessada entra em contato e fala: olha, essa notícia não compete. Ela já foi atualizada e você está mantendo a notícia desatualizada. E aí, isso tem que ser direito, isso não pode ser do jeito que é. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava fazendo uma campanha em Goiás, campanha de governo de Goiás. Aí o candidato foi citado numa delação. Era o Daniel Vilela, candidato ao governo. O que, que a delação falava dele, Luiz? Eu nunca estive com Daniel Vilela. Eu não o conheço, Daniel Vilela. O que, que é estampado nos blogs? Daniel Vilela citado em delação. Isso é padrão Lava Jato aí, uma praga, efetivamente. Aí você vê o que acontece. Você fala, poxa, isso daqui não. E você não tem nada que te resguarde de pedir essa atualização. Você não vai conseguir atualizar. Esse é o segundo ponto. Tem mais um, que eu considero talvez até tão importante quanto, que é a questão do anonimato. Hum. No marco civil da internet brasileira, isso também é assim nos Estados Unidos. A responsabilidade de todo o conteúdo publicado numa plataforma é do autor. Eu acho que está corretíssimo. O autor é o responsável. Mas tem um pequeno problema. E quando o autor não é identificável? E aí? De quem que é a responsabilidade? Então, o que eu defendo é que, em caso de conteúdo anônimo, de autoria anônima, a plataforma que o hospeda fica responsável. Tá Eu certo. não preciso dizer para a plataforma validar a identidade.
É igual um crime comum que é, vamos lá, venda de bebida alcoólica para menor de 18. Está dizendo assim, é proibido vender bebida alcoólica para menor de 18. Ele não está obrigando o dono do bar a verificar a identidade. É o dono do bar que tem que se virar. Claro. A mesma coisa no anonimato. Eu não Deixa posso eu virar. colocar um ponto aqui. O Lênin Streck, o grande jurista, aí, nem chegou a considerar a PL para maiores considerações. Apenas mencionou que deveriam ocupar a utilização por CPF. É isso aí. O mínimo. Hoje, não foi na minha época, acho que também não é da sua. Quando nós nascíamos, nós só ganhávamos certidão de nascimento. Hoje, já vem um CPF na certidão. Sim. Ué, se para nascer você precisa de CPF, por que numa conta, numa plataforma de rede social, você não precisa de nada? Então, temos um problema aí. Eu dei esse exemplo do bar, mas eu posso te dar um outro. Vamos supor que você mora numa casa, Luiz. Você mora numa casa e tem um muro enorme lá. Aí vai um meliante na madrugada e picha o muro da sua casa e chama o seu vizinho de ladrão. Bom, o muro é seu. Quem pichou foi um anônimo. De quem é a responsabilidade por aquela ofensa? É sua. Se você não pintar o muro, seu vizinho vai te processar. E com razão. Então, como é que as plataformas se eximem do conteúdo anônimo? Claro, Porque elas não têm. Assim, eu estou falando alguma maluquice? Não, está plenamente racional e razoável aí. O artigo 5º da Constituição garante a liberdade da expressão, vírgula, vedado anonimato. Sim. Então, a gente tem que cumprir a nossa Constituição. As plataformas hoje descumprem. Elas permitem a liberdade de expressão com anonimato. E aí, juntando essas três pautas que eu coloquei, que é o foro do julgamento, essa questão do direito à atualização e essa questão realmente de você permitir o anonimato, esse projeto ele está muito aquém do que deveria ter um projeto para combater fake news. Tá. Toda razão, toda razão. Aquele negócio, se você tem, digamos, o enquadramento criminal que a legislação já tem aí para a vida real e para a vida. O que você precisa ter, efetivamente, é a responsabilização do autor. E, para tanto, não pode ser anônimo. Sim, agora, a gente não pode obrigar a plataforma a exigir identidade. Isso é um problema dela, se ela vai fazer por reconhecimento facial. Isso, a lei não tem que entrar nesse detalhe. Como eles estão querendo, no PL diz, em caso de conteúdo promocional que foi impulsionado, ou seja, que foi monetizado, aí eles exigem. Mas e o conteúdo orgânico? Conteúdo orgânico, tudo bem. Esse não tem problema. Sim, sim. E o que tem de perfis falsos, aí, especialmente no Twitter, é uma barbaridade. Né? Não, uma barbaridade. Aí. O Twitter é o império, depois do WhatsApp, é o império da conta falsa. Sim. Quando tem eleição, ficam os veículos da mídia medindo menções no Twitter para dizer qual candidato na frente. Aquilo é tudo falso, gente. É tudo falso, sim. Agora é interessante, né? Como é que é esse uso? Porque você tem, digamos, às vezes eu coloco um Twitter lá, eu recebo. Vem uma revoada de ataques lá, daí você vê todos perfis montados um mês antes. Ou seja, isso é renovado periodicamente, porque daí você vai bloqueando. Mas sempre era um mês antes, 5 seguidores. Que ferramenta que eles usam para poder. Certamente é uma pessoa manipulando vários perfis. Né? Como o Twitter não tem uma ferramenta responsável na criação de contas, então uma pessoa ela sai criando contas com nomes aleatórios, botando números. Eu já dei algumas palestras sobre isso, mostrando isso. Mas não adianta. Boa parte da mídia continua comprando menção de Twitter como se fosse algo relevante. Então, aí é que está um problema também. A mídia tem que ser responsável. Espera lá. Se essa plataforma não se responsabiliza, eu não vou ficar mensurando ela para predizer resultado eleitoral, porque isso toda razão, toda razão. Se a mídia tem que ter essa responsabilidade. Você citou o caso da Lava Jato. Boa parte da Lava Jato e dos excessos não foram, de certa forma, vamos dizer assim, olhados com uma conivência por parte da mídia? Sim. Teve conivência, sim. Poxa, você manter um camarada lá preso por tempo indeterminado até que ele faça uma delação, isso não lhe parece estranho? Não deveria ser matéria?
Bom, aí não foi. Mas eu vou voltar ao caso do Twitter, rapidamente, até para não fugir do assunto. Então, uma pessoa consegue criar 100, 200 contas. Aí ela usa um processo de automatização que é muito anterior a essa questão hoje que tem de inteligência artificial. Então, ele faz uma robotização. Ele pega, por exemplo, um prefixo, um miolo e um sufixo. Ah, tá. E fica fazendo aleatório e colocando uma hashtag. E aí, cada hora ele alterna o perfil. Por isso que você recebe essa onda de perfis falsos. Ele vai construindo com prefixo, miolo e sufixo. Ah, tá. E aí fica fácil identificar também, né? Você colocou um ponto relevante aí, porque essa questão, por exemplo, você teve, segundo informações, aí o general, esse general do G5, Gonçalves Dias, caiu por conta da repercussão no Twitter. E realmente, quando você pega e vai governar, se você fosse baseado no Twitter, você está maluco, porque o Twitter cria um fato. Eu pego um caso meu aqui. Eu entrevistei um grande economista e ele tratou um outro economista como dizendo que os judeus têm influência no mercado financeiro. Teve uma campanha pelo Twitter, assim, de um dia, dois, que, nossa senhora, era 1000 coisas por dia, aí de ataques aí a ele e a mim, que não reagi tudo. No dia seguinte morre. Sim. Esse negócio do cancelamento, que virou moda agora também, aí é uma outra. Mas realmente, se você querer fazer política pública com base no Twitter, é um blefe, é um blefe. Não, vamos dizer, é você ser induzido ao erro constantemente, tanto no Twitter, as redes sociais em si, elas têm que ter. Olha, você está falando com um especialista de marketing político com especialidade no digital, e eu estou falando, rede social é que nem perfume, é para cheirar, não é para beber. Então, vamos com calma. Não dá para. E eu vejo parlamentares usando a rede social como um elemento para tomar decisão. Não é por aí. É você usar uma bússola que está descalibrada. E qualquer imã que chega perto, ela olha para um lado. E o problema até, sabe, Luiz, eu tenho visto, às vezes, o judiciário utilizar de pressão de rede social para poder falar alguma coisa. Eu tenho uma admiração pelo ministro Gilmar Mendes, por exemplo, porque chove em cima dele. E o cara toma a decisão que ele tem que tomar. E eu admiro esse tipo de perfil. Cá para nós. As redes sociais e Twitter, na fase da Lava Jato, ministros do Supremo lá, que era um procurador-geral, comportamento vergonhoso aí, de deslumbramento, de achar que tinham virado personalidades. É um horror isso aí, efetivamente. Vou dizer, tem um estudo, eu acho que foi feito pela UNB, algum aluno do UNB. Ele mediu o tempo do voto dos ministros do STF antes e depois da televisão. E assim, o tempo era muito menor antes deles serem televisionados. Aí, quando foi televisionado, o tempo hoje para um ministro votar é 8 vezes maior. Sim. Tem esse estudo na UNB. Tem uma coisa que eu acho interessante que está sendo discutido lá na Suprema Corte Americana. Ok, a autoria da publicação ela é responsabilidade do autor. O conteúdo da publicação é da responsabilidade do autor. Está ótimo. Isso está pacificado. A Suprema Corte Americana está decidindo outra coisa. De quem é a responsabilidade pelo algoritmo que indica o conteúdo? Ou seja, o conteúdo é de responsabilidade do autor. Mas a partir do momento que o YouTube, o Instagram, o Facebook entregam o conteúdo, ele é responsável por indicar o conteúdo. É isso, é outra dimensão. Maravilha. Então, eles estão discutindo isso. Pode mudar tudo na internet com esse julgamento na Suprema Corte.